ter uma disputa entre pessoas aqui dessas tribos, justamente para decidir quem é o sucessor de Maomé. Afinal de contas, ele havia fundado uma nova religião. Quem é o sucessor de Maomé? Expansão do Islã. Vou tratar aqui com você agora a expansão do Islã em dois momentos, na expansão 1 e expansão 2, assim como o seu material traz. Essa expansão do Islã, ela ocorre depois, né, depois da morte de Maomé, quando você tem os califados, o governo dos califas, né, os califados. Essa expansão, ela está relacionada com uma questão econômica, uma questão comercial, mas muito relacionada também com a expansão da própria fé. Tá? Então, nós temos a ideia de jihad que é traduzido como guerra santa, né? A gente, hoje em dia, tem uma visão distorcida acerca do que seria o jihad, a gente associa com os homens-bombas e essas coisas, essa ideia de que eles vão morrer e vão depois receber lá as virgens no paraíso, mas não é só isso, jihad não significa só isso, né? Então, jihad pode ser uma questão interna, uma luta, na verdade, uma luta contra os seus inimigos internos, e uma questão externa de expansão da própria fé. Né? E essa expansão da própria fé requer também uma expansão em termos territoriais. Né? Então, há uma expansão do Islã que tem início, olha só, a partir da morte, portanto, de Maomé. Então, no ano de 632, tem início o tempo dos califas, nós temos diversos califados, nós temos a dinastia dos Omíadas, por isso que eu falei que era importante ver lá as tribos, né? Aquela divisão da tribo dos Coraixitas, né? Em clãs. Então, a dinastia dos Omíadas, que dura até 750. Então, é o primeiro período, que vai até 750. E de 632 a 661, você tem um período extremamente complexo, né? Uma disputa aqui, na verdade, um período extremamente complexo, justamente porque essa disputa esteve relacionada com eventos fundamentais para o Islã, como a discussão do sucesso do profeta, o governo da comunidade e as primeiras divisões internas dentro do próprio Islã, tá? Então, e também existem conquistas aqui, não é? E a própria expansão territorial. Aqui, olha só, eu trouxe para você justamente quais são essas divisões, não é? Essas divisões que ocorreram justamente em relação ao sucessor de Maomé. Então, você tem os caragitas, os xiitas e os sunitas. Os caragitas consideravam apenas as qualidades morais dos candidatos a sucessor, devendo este ser designado para tal a partir do costume das tribos, tá? Então, questões morais seriam levadas em consideração aqui, tá? Os xiitas acreditavam que a designação do próprio profeta era divina, né, emanada do próprio Alcorão. Então, a ideia de descendentes, eles entendiam que um descendente de Maomé deveria ocupar ali, então, esse posto de profeta. E os sunitas, que não estabeleceram regras, eles acreditavam que sua ascendência coraixita já os legitimavam para isso. Então, essa interpretação era adotada pelos omíadas e posteriormente pelos abacidas, né? Então você tem aqui, olha só, tem uma disputa muito grande, eu sei que são diversos nomes, eu sei que isso é muito complexo, talvez seja mais interessante a gente passar pela ideia geral, uma disputa para identificar quem ocuparia o local, né, o posto deixado por Maomé, tá? E é por isso que nós temos o governo dos califados. Olha lá, a expansão do Islã. Então eu trouxe aqui para você a expansão do Islã, essa é a primeira expansão, tá? Então, você tem uma legenda aqui embaixo. A expansão durante a época de Maomé, 622 a 633. Expansão durante o califado Rashidun, 632 a 661. E a expansão durante o califado Omíada, que vai até 750. Então, perceba você que, olha só, a Península Ibérica aqui, né? Que o Islã, ele se expande para além da Península Arábica. Aqui você tem a costa da África, você tem a Ásia e você tem a Europa. É aqui que que se cria o chamado Al-Andalus, tá? E depois um outro momento, não é, a chamada expansão do Islã II, você tem um outro clã assumindo o poder. Então, não mais os omíadas, agora os abássidas, né, que assumem, portanto, o poder no ano de 750. E você tem, inclusive, a fundação de Bagdá, chamada Cidade da Paz, né?
a partir desse poder que foi tomado ali pelos abássidas, tá? Então, eles inclusive se intitulavam tios do profeta. Há algumas contradições internas, né, e no final do século IX que enfraquece, inclusive, o poder do soberano, justamente em decorrência disso, tá? Há uma impossibilidade, inclusive, de se controlar todo aquele império que se criou e, portanto, a afirmação dos poderes locais, tá? Então, veja só, não é? Criou-se um verdadeiro império, né? O Islã constituiu um verdadeiro império durante o período medieval. Por isso que a gente trata, né, do Islã aqui na disciplina também, porque justamente algumas relações vão se estabelecer, algumas não, várias, né? Já falei, várias relações vão ser estabelecidas ali, né, entre o Ocidente e o Oriente, entre os cristãos, os bizantinos e os muçulmanos, e isso também precisa ser levado em consideração, tá ok? Então, você teve uma ideia geral aí acerca do surgimento do Islã, da expansão do Islã e como que o Islã se tornou um verdadeiro império durante o período medieval. Mas também dificuldades internas sempre, né, fizeram com que houvesse aí uma fragmentação desse poder em poderes locais. Situação, problema, rupturas e continuidades no islamismo. Só para a gente finalizar essa discussão acerca aí do Islã, né, no período medieval, trouxe uma situação, problema, tá? Então vamos lá para o quadro, olha só. Enquanto professor, você percebe que seus alunos, nenhum deles muçulmanos, tem a ideia de que, nos dias atuais, o Islã permanece o mesmo desde o seu surgimento nas comunidades árabes no século VII. De que maneira você proporia uma discussão que permitisse aos seus alunos a ampliação de seus horizontes, a entender melhor a história do islamismo? Então, olha que interessante, não é? A gente precisa levar em consideração que o islamismo hoje é uma das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. E tem uma quantidade extremamente expressiva, né, significativa de membros, né, de fiéis. Então, no Brasil a gente tem a presença, né, dos muçulmanos e vai acabar acontecendo, não é, de surgir discussões relacionadas com a própria religião dentro da sua sala de aula, né? Como lidar com uma discussão como essa acerca, por exemplo, do islamismo, das características do islamismo dessa religião, né? No momento em que ele surgiu, século VII até a atualidade, tá? Então vamos lá para o quadro. Você pode, por exemplo, trabalhar com seus alunos que houveram debates e divisões no islamismo após a morte de Maomé. Isso por conta, inclusive, de uma questão sucessória. Surgiram os xiitas e os sunitas, né? Por conta dessa questão, a figura dos xiitas e dos sunitas, como que eles ainda travam embates na atualidade. Há algumas divergências também no próprio aspecto da fé, mas isso, é claro, decorre o quê? Desse transcurso do tempo, né? Então, quantos séculos se passaram desde a fundação do Islã até os dias atuais? Estamos falando do século VII até o século XXI, quantos séculos se passaram aí, tá? Então, isso é absolutamente normal. Interação, afinal, qual o papel fundamental do cristianismo na consolidação da Europa como uma unidade cultural? Essa questão eu vou deixar para você como reflexão final, né? Nós já estamos aqui encerrando a aula de hoje. Qual é, né, o papel do cristianismo na construção justamente da Europa como uma unidade cultural? Territorial não foi possível, mas de uma unidade cultural. Qual é o papel do cristianismo? A gente precisa levar em consideração os estudos, o quê? Da terceira geração das escolas dos análises. Vou deixar para você fazer essa pesquisa e fazer essa reflexão. Vamos lá recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Falamos sobre a fusão dos modos de produção antigo e primitivo, o surgimento da Europa e os povos árabes e o islamismo. São 3 nomes que são das seções do seu livro, né, da unidade 2, o título das seções do seu livro. Então, falamos nada mais, nada menos do que a formação, a gênese, né, do feudalismo, todas as características que vão levar à formação do feudalismo. Falamos sobre o fortalecimento da igreja, falamos sobre a tentativa de unificação territorial da própria Europa, né, algo que aconteceu ali dentro do Império Carolíngio. E falamos também sobre o Islã, né, e sobre os árabes e essa nova religião, o islamismo, e a criação de um império, o Islã, né? A criação de um império durante o período medieval e como que isso tem reflexos ali para os homens medievais, porque diversas relações aconteceram, surgiram, se travaram a partir do surgimento do Islã e da expansão, né, territorial que abarcou inclusive uma parte ali do território do Ocidente, né, da Península Ibérica.
a criação do aula andaluz. Bom, espero que você tenha aproveitado as discussões da aula de hoje. Já deixo aqui o convite para você assistir a terceira aula. Até lá!